Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E no podcast de hoje vamos falar sobre a teoria da alma prisioneira de Platão e para isso vamos conversar com a professora Érica Calvelage, da Nova Acrópole de São Paulo. Olá, Érica, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro, obrigada. Bem, Érica, antes de entrarmos no tema, e a ideia central desse tema é falar sobre o conceito de liberdade, que muitas culturas trouxeram de maneiras diferentes a partir de pontos de vista diferentes, gostaria que você começasse falando e contextualizasse sobre a teoria em si, onde podemos encontrar essa teoria dentro da vasta obra de Platão e depois, claro, vamos falar um pouco mais sobre essa ideia. Nós podemos encontrar essa teoria, talvez não com esse nome, Platão não fala diretamente da teoria da alma prisioneira, mas podemos interpretar dessa forma. E a principal obra em que isso fica claro é uma que se chama O Fedro, em que Platão vai, através dos seus diálogos, vai falar sobre a beleza e sobre a alma. Vai falar sobre o movimento que o ser humano naturalmente tem em direção àquilo que enxerga como belo. E como isso recorda de algumas ideias mais profundas que já carrega dentro de si. Então, no Fedro, há um momento em que ele começa a explicar essa ideia da alma. E o que ele nos ensina? E aí a gente pode extrair essa teoria da alma prisioneira. Platão nos fala que a alma, segundo o que ele nos explica aí, seria aquilo que nos anima, aquilo que nos dá vida, aquilo que anima o movimento, o princípio que daria origem a tudo que é gerado. Essa alma seria imortal. Porque como um princípio, como algo que dá origem, não poderia ser destrutível. Porque se deixasse de existir, não teria como algo dar origem ao próprio princípio. Então, ele coloca a alma como um elemento que permitiria um automovimento. Seria o motor de si mesmo, seria o que às vezes nós podemos chamar de essência, seria um fundamento. E em seguir, quando ele explica que com isso a imortalidade da alma ficaria um pouco clara, ele traz um mito. Ele fala que explicar a alma e suas características específicas de forma descritiva seria muito extenso, seria muito minucioso e que talvez aqueles que estavam aí ouvindo ou lendo poderiam compreender melhor através de uma analogia, através de uma imagem, porque às vezes isso pode ser mais compreensível para nós. E esse mito que ele nos traz é um mito comparando a alma com uma natureza composta de uma parelha de cavalos alados e de um auriga. Um auriga que vai estar com as suas rédeas e vai guiado ou vai guiar esses cavalos alados. Cavalos alados porque tem asas. E ele vai falar que, de forma simbólica, todos os deuses, Zeus e todos os demais, seriam também aurigas com seus cavalos, mas no caso deles, os cavalos seriam sempre alados e sempre levariam para os céus. Seriam cavalos nobres, ambos esses dois. No caso dos seres humanos, nós teríamos esse auriga, que tem relação com quem nós realmente somos, e teríamos à nossa frente esses cavalos alados, mas um deles seria nobre, um deles teria um movimento transcendente, teria um movimento em direção ao belo, em direção aos céus, e o nosso outro cavalo seria contrário em relação ao caráter. Ele seria um pouco mais rebelde
Ele exigiria um pouco mais de esforço se nós quiséssemos conduzi-lo em direção aos céus. E então ele coloca que, no caso do ser humano, como tem um dos seus cavalos que ainda não vai naturalmente para os céus, no início, ele tem lá no início dos tempos, quando se considera que essa alma é imortal, esse ser humano teria os seus cavalos com as asas íntegras. Mas, à medida do tempo, quando esses cavalos eles vão para os céus, mas ainda há um que não está tão bem dominado, é como se muitos seres humanos fazendo esse movimento sem ter tanto controle pudessem se machucar entre si nesse caminho em direção aos céus. E isso faria com que suas asas ficassem rompidas, se machucassem, não conseguissem mais cumprir tão bem essa função de voar em direção à beleza, voar em direção à bondade. E, portanto, ele nos coloca que, quando essas asas elas são perdidas, o ser humano e esse auriga com sua parelha de cavalos acabaria sua alma perambulando até pousar sobre algo sólido, onde se instalaria, assumindo um corpo terrestre. E, devido ao poder da alma que se encerra nesse corpo terrestre, esse ser humano pareceria capaz de ter um movimento próprio. Isso seria o que consideramos um ser vivo e também consideramos um ser mortal, porque há algo ali, esse corpo terrestre, que morre. Mas que o ser humano em si, sua alma, seria algo, portanto, para além desse corpo terrestre. Seria algo que está por trás e que permite o movimento desse corpo. Bem, tem muitos elementos que a gente pode explorar desse símbolo. Eu gostaria de começar com essa capacidade que esse símbolo tem de deixar claro duas naturezas, né? Que o ser humano tem nele mesmo, essa natureza imortal, essa natureza que a gente pode dizer que é emprestada dos céus, né? E algumas culturas vão chamar essa natureza de divina, e essa natureza que é emprestada da própria Terra, do próprio planeta. E gostaria então, Érica, de falar sobre essa dualidade que é própria do ser humano e como a filosofia, como Platão, não só nessa obra, em outras obras, nos explica como conviver com essa dualidade que é própria do ser humano. A teoria principal de Platão, que quase todos conhecem, mas que cabe muito para que nós possamos compreender essa dualidade, é a teoria das ideias. E quando Platão fala disso, ele nos explica que nós podemos conceber que existiria um mundo das ideias, um mundo inteligível, um mundo onde, agora relembrando esse mito que eu acabei de colocar, que vem do Fedro, um mundo onde esses cavalos nobres se alimentam, encontram o seu verdadeiro alimento e onde eles só conseguem chegar se suas almas estão já mais íntegras, já existem em alguma medida. Existe também, segundo Platão, um mundo sensível, um mundo que é material, um mundo sensível porque nós podemos sentir com os nossos órgãos dos sentidos. O mundo daquilo que nós vemos, o mundo daquilo que nós ouvimos, o mundo daquilo que nós tocamos. Ambas as realidades, ou ambas essas possibilidades, essa dualidade, seriam apresentadas ao longo da nossa existência. E, de alguma forma, o ser humano estaria encerrado aí. Se nós compreendemos, como ele coloca aqui no Fedro, que a alma é imortal, o verdadeiro local da alma seria esse mundo das ideias. Seria o mundo que mais próximo nós podemos conceber da perfeição. O mundo em que existiriam a beleza, a justiça, a verdade, a bondade, de forma plena. Mas que esse mundo sensível seria um reflexo
do mundo das ideias. E o ser humano teria a sua vivência no mundo sensível, assim que habita um corpo, quando a alma perambula e encontra essa forma de expressão. No mundo manifestado, o ser humano poderia, através disso, que podemos considerar a sombra do que está na realidade do mundo ideal, desse mundo das ideias, através dessas possibilidades que os órgãos do sentido nos trazem, o ser humano pode ter as suas experiências e pode, a partir dessas experiências, a partir das circunstâncias, a partir das suas vivências, cada vez mais se relembrar da sua verdadeira morada, da sua verdadeira casa. E que, por mais que nós, às vezes, pudéssemos nos identificar com esse mundo terrestre, nós pudéssemos nos identificar com esse mundo sensível, nossa real natureza viria de outro lugar. E algo em nós chamaria por algo a mais, chamaria por uma outra forma de vislumbrar a existência. E à medida, Érica, que Platão fala sobre esse tema, me veio também a reflexão de que talvez quando ficamos encerrados, né, nessa identificação com as coisas do mundo, né, essas coisas que são mortais dentro desse símbolo, talvez essa ideia dessa alma que está aprisionada nesse momento, né, nesse instante, mas que essa alma está para além de um instante, ela perpassa esse tempo. E me vem, claro, a pergunta de que, bem, como essa alma pode ser livre, como o ser humano, então, pode ser livre se ele está encerrado, se ele está preso nesse mundo da matéria? Como também tratar dessa dualidade, né? Dessa prisão e dessa liberdade da alma? Sim. Nós podemos considerar que se a nossa verdadeira morada é nos céus, mas por algum motivo nossas asas estão rompidas, machucadas, e nós não conseguimos voar plenamente e habitar esse local, quando nós estamos nesse mundo manifestado, de alguma forma estamos atados a ele, estamos aprisionados nele, porque nós não podemos voar tão alto. E essa prisão, que nós podemos chamar de alma prisioneira, por isso essa teoria da alma prisioneira, essa prisão, ela seria a nossa possibilidade de expressão no mundo sensível, mas ao mesmo tempo limitaria essa expressão. Limitaria a expressão do quê? Da nossa alma, da nossa essência. Qual é essa limitação? Seria uma limitação física. Nós todos não conseguimos sair voando por todos os lugares, temos algumas limitações. A lei da gravidade é uma lei que vai afetar todos os seres vivos. Nós temos limitações em relação a outro elemento que pode ser considerado também desse mundo manifestado. Nós temos uma energia limite. Não conseguimos ficar 24 horas por dia, todos os dias do ano, trabalhando e fazendo aquilo que queremos ou aquilo que sonhamos em concretizar na nossa vida. Há que dormir, há que repousar, há que reciclar a nossa energia, e isso também pode ser entendido como uma limitação para essa nossa alma que é imortal, que tem um movimento contínuo, que está sempre aí. Também podemos considerar outro elemento limitador, que é o elemento da nossa vida psicológica. Cada um de nós tem tendências emocionais, reações emocionais que vêm por hábitos ou que são conscientes, mas de alguma forma isso pode ser considerado como uma limitação, porque talvez até muitos de nós gostaríamos de ser um pouquinho diferentes emocionalmente, mas com mais domínio de si mesmo, ou com mais sentimentos nobres,
com menos raiva, com menos tristeza, com menos euforias, ainda mais quando são fora de tempo e acabam não permitindo que a nossa alma se expresse. E essas reações emocionais, tendências emocionais, podem nos limitar. Podem fazer com que, mesmo que nós queiramos cumprir com algo específico, o medo nos impeça. Pode fazer com que, mesmo que nós queiramos sentar e ler um bom livro todos os dias, a ansiedade de estar sempre em movimento fisicamente nos impeça. Isso é uma limitação. E há limitações mentais. Há conceitos que nós, até de alguma forma, talvez conseguimos intuir, mas não conseguimos explicar. Não conseguimos colocar em argumentos claros. Ou há outros que nós nem alcançamos e talvez nem permitimos que a nossa alma intua ou que nossa alma fale, porque temos preconceitos. Temos conceitos já tão estabelecidos na nossa mente que não conseguimos nos abrir, nos libertar dessas correntes, nos libertar dessa que pode ser enxergada como uma prisão para nossa alma e voar mais alto e transcender e olhar para fora desse ponto de vista mais comum, esse ponto de vista que faz parte do mundo sensível, desse mundo que é concreto para nós. Você colocou, Erika, também sobre a questão das leis, né? Você falou da lei da gravidade e fiquei refletindo que, bem, os nossos aspectos emocionais, mentais, energéticos, físicos, todos eles têm leis. Tem leis que talvez sejam emprestadas da própria natureza, da própria terra. E podemos refletir essas leis de duas formas. A forma de que, puxa, como a gravidade nos limita de não poder voar, mas ao mesmo tempo, como podemos entender a gravidade, já que ela é uma lei, e já que eu estou e necessariamente, inexoravelmente, eu vou viver a partir dessa lei da gravidade, como eu posso entender a gravidade e conviver com a gravidade. Talvez a mesma coisa valesse para esses aspectos. Como eu poderia entender a lei do meu físico, da minha energia, do meu ritmo de vida, das minhas emoções, dos meus pensamentos. E fiquei pensando também nessa dualidade de viver de acordo às leis da natureza e sermos livres. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia de como viver um fluxo de vida, uma lei que é própria da natureza, também nos ajuda a viver essa ideia de liberdade e conseguir talvez voar um pouquinho em direção aos céus. Essas leis da matéria, se concebemos o que Platão disse, de que o mundo sensível é um reflexo do mundo das ideias, elas vão refletir a beleza, a justiça, a verdade, vão refletir elementos de natureza divina. E elas devem ter um motivo para existir, senão não existiriam. Algo que já, num primeiro olhar, podemos identificar como uma importância dessas leis, até para que nós possamos nos libertar internamente, é que essas leis mantêm uma certa ordem na matéria. Imaginem vocês que hoje saíssem de casa e não houvesse mais limitação física. Pudéssemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou voando por todos os lados. Seria talvez um pouco diferente a nossa vida. Alguns ficariam animados com essa ideia, até porque talvez a nossa alma sonhe com esse voar, mas estar de alguma forma mais intimamente conectado com o nosso planeta, com o planeta Terra, que possibilita a nossa vida, faz com que nós tenhamos que fazer o esforço de caminhar, por exemplo. Faz com que nós precisemos ordenar e organizar a matéria que está à nossa volta. E a experiência de se colocar em ação nesse mundo, reconhecendo que essas leis existem e que elas não vão deixar de existir no mundo manifestado, faz com que nós, se quisermos, possamos cultivar uma série de virtudes, uma série de forças que podem ser consideradas forças da nossa alma, forças morais, faz com que nós possamos fazer com que as nossas asas cresçam novamente.
E a limitação que nos dá a nossa vida psicológica, ela nos outorga desafios próprios. Para algumas tendências psicológicas, se expressar abertamente para mais seres humanos já vai ser um desafio tremendo. E talvez a força de vontade que se coloque aí, se há um motivo maior que nos incita a nos expressarmos a outros seres humanos, também pode fazer com que as nossas asas elas cresçam de novo. Também pode fazer com que nós alcancemos outros patamares. E algo muito interessante em relação a isso é que podemos considerar que a nossa alma está aprisionada, mas não considerar que isso é o fim do mundo, é o sofrimento da nossa existência, e sim que ela está limitada, ela está acorrentada à matéria, mas que ainda na matéria, nossa alma pode se recordar de quem ela é e pode aprender a se libertar. E se libertar como? Não é abandonando os cuidados em relação ao nosso físico, à nossa energia, ao nosso emocional. Isso não é inteligente. Se libertar talvez possa ser compreendido como educar esse nosso corpo, educar isso que podemos considerar o veículo da nossa expressão. Educar para que o nosso corpo seja muito saudável, para que nós tenhamos muita energia, para que a nossa psique seja cada vez mais robusta, cada vez mais forte, cada vez mais resistente, cada vez mais aberta, cada vez possa expressar melhor o que a nossa alma quer expressar nesse mundo. De alguma forma também, essa prisão nos protege, é como um escudo protetor. Algo que nos protege de dores, de machucados. Nos protege até de romper ainda mais as nossas asas. Bem, Érica, então, para caminharmos para o final, que reflexões, que ideias você gostaria de encerrar, então, esse nosso podcast tão bonito, falando sobre essa liberdade da consciência, de que temos uma parte um pouco mais atemporal, temos uma parte que perpassa o tempo, que não vive um momento, mas que senão muitos momentos, e temos uma parte que guarda esse momento e expressa esse momento no tempo. Gostaria então que você trouxesse as ideias finais sobre o nosso tema de hoje. Como ideia final, vou trazer uma reflexão aqui. Muito se busca liberdade hoje. Muito se busca ser livre, se expressar como se quer ou se imagina que se deve. Mas talvez às vezes nós relacionemos a nossa liberdade com a liberdade desses cavalos que nós conduzimos. Talvez nós consideremos a liberdade como nossa constituição física se expressando sem um condutor um pouco mais firme que venha de dentro. Nossas emoções também oscilando e se expressando como elas vêm, sem ter um domínio real, sem ter uma consciência do que está realmente acontecendo. E uma outra forma de enxergar a liberdade, que é a que traz essa, que pode ser chamada de teoria da alma prisioneira, é de que a verdadeira liberdade seria que a nossa alma pudesse se expressar, que ela tivesse mais oportunidades, tivesse mais instantes de vivência, de inspiração em relação à matéria. Que a nossa alma possa falar para nós, possa nos mostrar esse caminho em direção aos céus e que nós possamos permitir que ela seja cada vez mais livre. Que nós nos limitemos cada vez menos. Nós nos limitemos em relação à matéria, em relação às nossas possibilidades e possamos nos purificar para que a nossa alma cante livre, para que ela possa se realizar, para que ela possa expressar no mundo aquilo que ela sonha em expressar e que a chama a expressar, que podemos chamar de vocação, o chamado da alma. Então, que possamos refletir sobre essa necessidade de liberdade da nossa alma e que talvez isso implique, ainda mais no início, em
segurar as rédeas um pouco mais firmes disso que podemos chamar da nossa personalidade, da nossa persona. Talvez ser autêntico não seja ser sempre espontâneo, sempre expressar aquilo que vem na nossa cabeça, achar que é sincero. Mas ser autêntico seja ter essa profundidade, permitir que a nossa essência se expresse no mundo. Com essa inspiração, que possamos encontrar essa nossa essência todos os dias. Obrigado pela presença aqui em nosso podcast. Seja sempre muito bem-vinda e até as próximas. Obrigada, Pedro. Até as próximas. Bem, pessoal, para aqueles que quiserem conhecer a filosofia como a arte de viver, podem acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Por lá, você acompanha sobre o curso de filosofia e também sobre os conteúdos do nosso podcast filosófico. Até a próxima, pessoal! A trilha deste podcast é de autoria de Johann Sebastian Bach e chama-se Partida número 2, Sarabanda.